E aí, pessoa! Estamos aqui novamente para a nossa terapia mensal, né? Que é falar sobre corrida e agro, sempre aqui com a minha parceira Marina Pittini. E aí, Marina, como é que estão as coisas? Tudo bem, Paulo? Olá a todos. Mais um episódio. Hoje, como você disse, né? Eu tô aqui investida. Para quem está nos assistindo, tá vendo que eu estou a caráter aqui de Brasil. Não sei se quando esse episódio for ao ar estaremos felizes ou tristes, mas o que vale é a resenha, né? Ah, mas se eu não estou enganado, essa aí é a camiseta de 2002. Quem sabe dá Exato. alguma sorte, né? Exato, ainda era quatro Era estrelinhas 4 só aqui, estrelas ó, lá. tá vendo? Essa é poderosa, viu? Ei, e eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa acho que foi no final do ano passado, e tinha a minha camisa do Tetra, cara, que era da Olha. Umbro. Eu tinha Aham. até ano passado. Falei, não, deixa eu dar embora esse negócio. Aí eu falei, fui olhar, eu falei, vou pegar minha camiseta. Eu falei, puta, eu dei, que merda. Cara, No essas momento coisas do não dá não, deixa desapego, guardado. foi-se embora. Mas é isso aí. Mas hoje nós temos aqui um convidado super especial, mais um, né? Que é o nosso Sim, querido Rodrigo Pozobon, produtor rural lá em Sorriso, né, Rodrigo? Positivo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Você é super bem-vindo ao AgroRunners, cara. Opa, prazerzaço estar aqui com vocês dois, né? Então, a gente, Vamos a gente lá, tava conversar fazendo, um pouquinho. a gente já estava fazendo uma resenha pré-gravação aqui, né, cara? pois Porque é. tava explicando aqui o objetivo do podcast e falou, não, esse aí é o que a gente faz todo dia, né, Rodrigo? Quando encontra um cara que corre, né? O objetivo do podcast é falar de corrida e falar de trabalho, né? Então é as duas coisas que nós mais fazemos. Bora, né? Tá fácil. É o dia a dia. Cara. E, ô, Tá Rodrigo, para a tranquilo. gente começar aqui, né? Óbvio, o podcast chama AgroRunners, então a primeira parte é o agro, né, cara? Eu queria entender Positivo. aí, você já teve lá no Agro Resenha, mas aqui agora no Runners também, né, cara? Conta um pouquinho aí da sua trajetória, da sua história aí no agro, cara. Vamos lá, cara. Eu formei em 2003. Não, olha, eu entrei na faculdade em 2003. Formei em 2008, na Federal do Mato Grosso, em Cuiabá. Na época nem existia o campus de Sinop aqui ainda. Logo começou lá do meio para o fim da faculdade, mas não tinha mais como transferir. Enfim, mas formei lá, voltei para casa e vim trabalhar com meu pai, né? Meu pai já era produtor aqui e dali eu vim, então comecei meio de badeco lá na fazenda, ficava bastante mesmo lá na fazenda, ficava um meio-dia por semana na cidade e o resto era lá na fazenda. Então, aprendendo o dia a dia de lá, realmente, vivendo o dia a dia de lá. E aí depois, claro, aí fim de semana eu voltava para casa. E foi indo, foi evoluindo, foram acho que 15 anos de sucessão aí, de troca de bastão aos pouquinhos. Então veio desde o Badeco até o realmente poder assumir o negócio, e acho que há 3 anos atrás meu pai anunciou a aposentadoria, então por completo. Hoje até eu saí do escritório, vim para casa, mas ele estava lá no escritório hoje, chegou agora à tarde lá no escritório, daqui a pouco ele vai embora. Mas eu brinco, hoje ele é presidente do conselho administrativo. Então, assim, ele vai lá, dá os pitacos dele, ele ajuda, alguma coisa para lá e para cá, mas, enfim, e é bacana, os cabelos brancos, né, a experiência dele, falou, ó, cuida ali, fica esperto aqui, etc. Troco muita ideia com ele, do que fazer, em que momento, enfim, alguma coisa sempre, mas é importante, ele já não está mais no dia a dia da operação, tá sossegado ele. Eu quero um dia chegar lá, na fase dele. Não, Eu, cara, eu costumo, eu costumo pode brincar assim. Uma vez acho que eu falei pro Patrone, eu não lembro para quem eu falei. Eu falei, cara, eu sempre fiquei com inveja do meu pai, porque quando eu era mais badeco lá na fazenda, tava lá no coisa, eu falava, rapaz, eu via ele negociando soja, conversando com advogado, aquele rolo e confusão de Aham. burocracia, né? Eu falava, cara, isso é massa de fazer, né? Um dia eu quero chegar ali. Aí foi indo com o tempo, eu cheguei ali agora, e aí eu olho ele tem um apartamento em Gramado, ele fica lá, ficou 30 dias lá em Gramado, chegou semana passada de volta, quinta-feira passada, chegou e ele falou, cara, aí eu fiquei olhando, quando ele comprou o apartamento lá, eu falei, rapaz, tô com inveja de novo, eu quero inveja chegar de nessa novo. fase. Fala Continuo tchau. querendo ser como ele, né? Cada vez mais.
Exato, eu falei, nossa, eu quero passar para a próxima fase já, mas essa fase de agora vai ser mais longa. Meu menino fez 13 anos ontem, então 12 Ixi, mais um, mas ele tá é. longe. Segundo ele mesmo, é 12 mais um, não é 13. Não é 13. Aí eu falei para ele, não, cara, teus amigos vão tirar sarro de 13 anos, não sei o que. Fala para ele, cara, 13 o problema é na urna, não é um problema na idade. O problema é na urna. Vamos separar os Só. mundos. É. O 13 é um problema lá na urna, no resto ele vai embora, até não tem problema. O 13 era do Zagalo, tá aí, ó. Verdade, Pois é, ué. verdade. Tá O vendo? 13 era o número do Zagalo. Ô, Rodrigo, eu tive a oportunidade, cara, de conhecer o seu pai na época que eu tava no IMEA, né? Lá, muitos Sim, anos atrás, ele na ProSoja, né? Acho que até você, né, eu conheci naquela época também. sim, a gente se conheceu lá no IMEA, quando você estava no IMEA. Isso, exatamente, cara. Eu estava na E ProSoja, sempre lá envolvido na bagunça na época. isso, exatamente. E é muito interessante, né, cara? Porque assim, acho que teve uma época, acho que mais ou menos naquela época que nós nos conhecemos, assim. Eu imagino que você já devia estar ali no dia a dia da operação, né, da Já. fazenda, o que possibilitou, inclusive, com que seu pai pudesse assumir posições ali Sim, na na ProSoja, né, cara? ProSoja, Então, enfim. Ele chegou à vice-presidência lá. Mas até aquela época, eu tenho uma foto curiosa, até que o Alexandre Schenkel tirou sim. uma vez. Eu estava em Brasília, numa reunião com o pessoal da Monsanto, ainda era Monsanto, não era Bayer. O pessoal já era o finalzinho da Monsanto, né? Aquela discussão, brigaiada de royalties. Uhum. E aí eu estava lá em Brasília, com isso eu saí para fora, estava na frente parlamentar lá da agropecuária, e eu saí da sala que eu estava e fui atender o telefone. Se eu não me engano, era alguém da fazenda, inclusive. E fazendas, para mim, sempre foi assim, cara, tocou, não interessa o que está acontecendo, eu paro e vou atender, porque é Prioridade. um negócio, é prioridade. E aí eu saí, dou de cara com quem? Com meu pai, lá em Brasília. Aí dou de cara com ele, ele estava na salinha da ProSoja Brasil lá. Aí eu olhei para ele assim, ele olhou para mim e falou, legal, né? Quem tá na fazenda? Aí eu falei, pois é, quem? Boa pergunta. Aí o Alexandre Schenkel falou, cara, essa foto é histórica. Pá, tirou uma foto. Eu tenho essa foto guardada, até hoje eu me lembro. Eu não lembro o ano disso aí mais, mas eu falei, cara, aí naquele momento eu falei, cara, tem coisa errada. Eu falei, tá todo mundo aqui correndo atrás com perdão na palavra, das coisas dos outros e não das nossas, né? Aí eu falei, Exato. cara, falei para ele, aí naquele momento, depois eu voltei para casa, falei para ele, ó, pai, você foi onde eu fui tirando o pé de vez. Aí eu falei para ele, ó, pai, você já tá na tua fase, acho que é mais para você do que para mim, eu tenho que cuidar da operação. Falei, beleza, segue aí que eu vou voltar. E aí nisso eu fui tirando o pé, fui aprendendo a dizer um monte de não e voltei exclusivamente para dentro da fazenda e não saí mais. Hoje você não me pega para presidente de alguma coisa, vai para nada. De jeito nenhum, cara. Meu negócio é cuidar do meu negócio hoje. E É correr. isso aí. E para cuidar do seu negócio, né? Para cuidar do Exatamente. meu negócio, para estar vivo. Uma coisa alimenta a outra aí, né, cara? Exatamente, para continuar vivo. E, cara, Mas, enfim. o que mais pegou nessa transição sua, assim, do seu pai, cara? Assim, o que você trouxe, assim, de principal ensinamento nesse processo todo? Porque 15 anos não são 15 dias, né, cara? Cara, ele é longo. Eu acho que isso me ensinou muito. Eu vi bastante. Uma vez eu conversando com um rapaz até ele é a segunda geração também da Ubifol, ali em Uberaba, pertinho aí da Mariana. Eu conversando com ele, fui fazer uma visita para a fábrica lá e ele me falou, cara, o problema é da segunda para a terceira geração, não é da primeira para a segunda. E aí eu já vou chegar na tua resposta ali, Ozaki. E aí ele falou, cara, a primeira geração construiu, beleza, saiu do zero. A segunda geração, no meu caso eu aqui, a gente viu o sofrimento da primeira geração, não tinha nada ou não tinha muita coisa e passou a ter alguma coisa. Foi feliz em ter alguma estrutura financeira, familiar, etc. A terceira geração não viu o sofrimento da primeira, já nasceu no berço de ouro. E aí nós temos que cuidar, para resumir tudo, para não ser o filho o pai rico, filho nobre, neto pobre, né?
Uhum. Já dizia o livro. Então, o real problema é da segunda para a terceira. Mas, então, respondendo exatamente a isso, o que eu quero dizer, cara, a gente viu esse negócio acontecendo, foram 15 anos aí de bastante trabalho, do meu pai ensinando. Ele chegava, ele pegava alguma coisa, logo lá no começo, eu vou dizer assim, cara, ele olhou para mim, eu nunca me esqueço, ele chegou no primeiro dia que eu cheguei na fazenda com ele, depois que eu voltei para casa, eu falei para ele, tá, o que eu faço aqui na fazenda? Eu me lembro de ele estar na sede lá da fazenda, e ele falando assim, cara, se não quiser fazer nada, não precisa fazer nada, só de você estar aqui os funcionários já vão trabalhar melhor. Aí eu falei, É o famoso tá, olho do dono, né? exato. Eu falei, tá, mas não é isso que eu quero, né? Ah, beleza, agrônomo. Então tá bom, sair, rodar campo, ia fazendo o papel de agrônomo. Beleza, naquela época a agricultura era mais simples, nós somos da geração glifosato, né? Então, era passar Exato. glifosato e pronto. Tchau, E obrigado. depois cuidar das pragas e fungicida era muito pouca coisa. Eram 2 aplicações, falava-se numa terceira, nas sojas mais longas, alguma coisa assim, mas não. As muito precocinhas chegava a tirar com uma aplicação. Mas Sim. beleza. Então, vamos lá. E aí, então, cara, aprendi com isso que eu fui rodando o campo, fui fazendo, então eu tinha que fazer mais alguma coisa. E aí ele elencou, eu comecei a ver que ele começava a elencar coisa assim, falava, ó, primeiro ano, primeira safra, fiquei assim, mas eu cheguei para ele e falei, pai, posso fazer uma alteração aqui? E ele falou, o quê? Eu falei, não, cara, ó, nós temos 3 plantadeiras aqui, é uma confusão de gente, coisa arada. Eu falei, e se nós pegarmos, por exemplo, e eu falar para a gurizada que nós não vamos trabalhar domingo? Só que naquela época a gente plantava coisa de uns 100, 110 hectares por dia. E aí eu falei para ele, olha, nós temos que plantar, eu fiz uma conta lá, nós tínhamos que plantar 130, 140 hectares, 130 hectares acho que era, alguma coisa assim, 140, para diluir os 100, 110 do domingo nos outros dias da semana, de segunda a sábado. Aí eu falei para ele, posso fazer essa conta e damos folga para a turma no domingo? E aí eles dão uma descansada, vão fazer o que eles quiserem na vida, e na segunda-feira eles estão mais dispostos, eles voltam, tiveram um dia com a família, sei lá, para fazer o que eles quiseram, descanso, e segunda-feira eles rendem mais. Aí ele falou, pode, faz, não tem problema não, nós mantendo eficiência, mantendo o calendário de plantio, sem problema. Fiz, conversei com o gerente também achou que valia a pena, e aí ó, o gerente conversou com a turma, eu estava junto, fizemos. Nós colocava o domingo e mais um meio-dia ainda nesse negócio, e sobrava, dava para fazer. Aí, enfim, então o que eu digo assim, meu pai sempre foi dando pequenas coisas, eu pegava um pedacinho, falava, quero cuidar de tal coisa aqui, então ele falava, ó, toma, esse pedacinho aqui para você quer cuidar da compra? Então, ó, toma, tá aqui, me faz a lista dos produtos. Tá bom, então ele conferia, tá, beleza, tá certo. Aí dali a pouco, ó, cuida da compra, você só me fala os valores que estão dando aí e tal, nós vamos decidir junto, tá bom? Então todo ano era mais um pedacinho, Ganhava um mais um pedacinho a pedacinho. mais ali. Exato, e era sempre assim, se eu errasse em alguma coisa, e várias vezes eu tenho certeza, eu nunca pedi para ele, mas uma hora eu tenho que pedir, mas eu tenho certeza, não sei se ele tem na memória isso, mas eu tenho certeza que eu errei nesses pedacinhos que eu fazia. Mas ele escolhia pedacinhos que eu pudesse fazer, e ele já sabia conscientemente que em algum momento eu ia errar alguma coisa ou eu não ia ser tão eficiente em algo. Mas aquilo não quebrava o negócio, não interferia necessariamente no todo, não judiava da gente, mas me ensinava. Então, de pouquinho em pouquinho, eu fui vindo, até que ele construiu um momento em que ele se sentiu confiante de realmente se retirar por completo do negócio. Legal, dá um frio na barriga grande. A hora que ele chegou para mim, ele falou, ó, cara, com 70 anos eu vou me aposentar. É isso aí, já são 3 anos. E ele, em janeiro, há 3 anos atrás, em janeiro, ele, com 69, ele falou, tchau, tô indo embora, tô aposentando. Tô terminando essa safra e tchau. Exatamente. Né? Aí você fala, Agora tá nossa, como todos os pedacinhos estão com você. Só o Lego exatamente. inteiro, né? Agora é um blocão só, seu, tal, te vira. Aí eu falei, ai. Claro, eu tenho minha irmã hoje que ajuda, minha irmã já veio, eu já perdi até as contas, mas deve ter uns 10 anos que ela está conosco também. Tá lá, administrativo, financeiro, escritório, ela cuida.
disso aí. Ela toca isso hoje com os pés nas costas. E a gente vem trocando muita figurinha. Mas foi assim, foi essa transição tranquila. Claro que a gente teve estresse nesse momento, e tinha briga, não vou dizer briga, mas dava seus estresses, conflito de pensamento, etc. Tinha hora que eu ficava putaço da vida, e ele também devia ter hora que ele ficava puto da vida comigo, com certeza, mas enfim, a gente superou isso, eu acho que foi harmônico, é Legal. interessante. E eu já penso naquele negócio daquela visita que eu fiz ali em Uberaba, então que eu falo, rapaz, como é que eu vou ensinar o meu filho a pegar nesse negócio? E tenho feito, devagarzinho tenho tentado. Até já, por exemplo, ele vai para a fazenda, ele colhe, ele já Olha, aprendeu a colher, agora essa safra ele já quer saber, ele já foi ajudar a fazer manutenção. Falava, me acorda às 6 horas da manhã que eu vou lá com os meninos, vou lá fazer manutenção das máquinas. Ele não sabe fazer, não tem força para fazer manutenções, mas está junto. Pega um negócio lá, pega uma chave para cá, já vi que tem que engraxar ali, enfim. A fase Sim. que ele está é fase completamente operacional, realmente, está certo. Então, ele tem que aprender da operação, como a operação funciona. Aí ele passou as férias inteiras lá. Cada pouco ele estava lá em alguma colheitadeira. E a gente, como tem os pivôs, a gente colhe cedo, então ele aproveita bastante. Sim. E aí dali a pouco pai, eu vou na plantadeira. Vou plantar milho também, vou aprender a plantar. Foi a primeira vez, ele ficou uns 2 dias dentro da plantadeira, lá no trator. Mas já ele vai se agarrar no plantio. Falei pra ele, vai embora, vai se virando aí, cara. Mas eu era de acho assim, que sábado de carnaval eu lembro de estar lá com ele 9h40 da noite. Que a gente foi parar de colher umas 10 horas, mas até as 9h40 da noite ele estava dentro da colheitadeira. E ele colhendo. Ele colhia um graneleiro e um graneleiro funcionário. Um graneleiro ele e um funcionário. que Tudo bem. legal. Tem estresse não. Eu acho que é a combinação das duas coisas que você mencionou, né? É o exemplo, ele vai aprendendo pelo exemplo, não só apenas o seu, mas né, dos funcionários, de Sim, convivendo todos. naquele ambiente ali, e a autonomia controlada, né? Ou seja, é o pedacinho que você está dando para ele aqui agora. Então, nesse pedacinho aqui, É você o pode. pedacinho dele. É o pedacinho dele e você tem o controle, né? Do o que pode dar de errado dentro daquele pedacinho ali. Então, a história se repete, Exatamente. né? Isso é muito bacana, né? Eu acho que, não sei se, enfim, não sei se nem sei se nunca pedi pro meu pai se foi essa a real intenção dele, ou ele também foi fazendo, foi acontecendo, Tentando, mas né? não sei se ele planejou isso, mas eu de qualquer forma tenho aparentemente planejado isso. Eu falei, eu vou dando os pedacinhos também pro Diogo, eu vou largando os pedacinhos para ele, deixa ele aprendendo de pouquinho em pouquinho. Diz ele que vai fazer agronomia, tá cedo ainda, mas beleza, vou ficar muito feliz se ele fizer e um dia prosperar o negócio, para que eu também possa comprar o meu apartamento lá em algum canto e falar tchau. Só me manda o dinheiro. Só me manda o dia. Ai, boa. Ô, Rodrigo, assim, pegando a tua fala, né, de pedacinho em pedacinho, naturalmente a gente faz o gancho com outro pedacinho do nosso nome aqui, que é o Runners, né? Então, de Sim. pedacinho em pedacinho, a gente vai chegar na sua maratona que você acabou de correr aqui no Rio. Mas começou, como todo corredor, com um pedacinho, né? Começou com 5 quilômetros, depois você deve ter evoluído. Agora, conta um pouquinho para nós como que a corrida entrou na tua vida e como é que foi essa evolução dos pedacinhos aí para você. Eu comecei a correr, eu gravei essa data, dia 13 de março de 2017. É uma segunda-feira, se buscar lá no calendário, foi o primeiro dia que eu fui. Minha primeira esposa estava viajando e eu tinha, o Diogo já tinha 17, ele tinha 3 anos, ia fazer 4 naquele ano. E aí eu só engordando, e eu nunca fui gordo. Eu falei, cara, não me aceito assim, não pode, não me aceito. E aí eu lembro que eu mandei uma foto para ela, que tava eu e ele na cama um dia, ela tava numa feira e eu mandei uma foto, a gente tá deitado aqui, numa boa, né, curtindo, vendo TV. E eu com aquela papadona, eu falei, isso não tá legal. E aquilo virou a chave. Aí eu falei para ela, olha, e ela sempre foi das tentativas de fazer exercício, mas eu acho que faltava companhia, ela também não ia.
Aí, na época, aí também acabava parando. E eu nunca tinha ido fazer demais, coisa demais. Falei, tá bom. Aí, naquele ano, falei para ela, ó, se prepara que segunda-feira, você vai voltar fim de semana, aí segunda-feira nós vamos correr. Eu vou correr, nós vamos para academia e vamos se virar lá. Tá bom. E fui. A gente tinha terreno num condomínio na época, e aí o que eu consegui fazer? A academia do condomínio era do lado do parquinho. Então, eu falei para ela, ó, nós vamos fazer o seguinte, eu vou correr na esteira, você vai malhar, você vai fazer o que você deseja ali na academia, e o Diogo vai brincar lá no parquinho, beleza? Beleza. E aí nós estamos todo mundo junto, não tem desculpa. Estratégico. E estratégico, naquele momento, só que para ir, Mariana, naquela época, para ir, o que eu fazia? Eu saía de meio-dia de casa, já que o Diogo estudava à tarde, então eu saía de casa, que tinha que aprontar ele, etc., ou eu ou ela levava ele na escola, eu saía com a mochila, já com a roupa da academia, tênis, tudo dentro da mochila, para não voltar para casa e olhar para o sofá e falar, agora fiquei. Então eu não podia correr esse risco. Eu fiquei, acho que, uns 2 anos, 1 ano e meio, fazendo isso. Aí depois já virou hábito até, mas eu podia voltar para cá, não mudava mais nada. Mas fiquei muito, muito tempo fazendo isso. Eu me trocava lá na academia, lá no condomínio, e lá eu ia já para a esteira, ia correr. E aí eu corria na esteira no começo. Falei, cara, eu vou fazer 5. Quem me motivou a correr, além da coisa, eu falei, que exercício que eu vou fazer? Vou correr. Ele corre junto com o Paulo lá, o Wellington. Sim. O Wellington Rocha, Paulo. O Wellington Rocha. O Wellington, a gente é amigo de faculdade. Aí tinha na época, não sei se chegou a conhecer o Zerrer, também correu com o Fernando, bem no comecinho. Sim. Acho que foi antes de você entrar na assessoria. Foi antes de eu entrar, ele eu não conheci, não. Mas tem o Paulo Willeman, lá da Léo Madeiras também. Sim. Tá lá. Então, era o nosso grupinho de faculdade. E aí, eles todos corriam, já estavam lá, fiz 5 quilômetros numa prova. Eu falei, caramba, tá bom, vou lá, né? Aí eu comecei, então, Mariana, efetivamente, vou correr. Tá, fui, ralei na esteira, fiz 5 quilômetros. O dia que eu fiz 5, esses camaradas já, não, tô fazendo 10 e tal. Eu falei, mas que caramba, bicho, mas vocês não... Agora que eu encostei, não sei se vão... Pelejei no 5, né? Pois é, falei, tá bom, então, tá bom, vamos lá, vamos fazer 10. Aí foi, mas isso, vamos dizer, eu fui fazer 5, 3 meses depois. Já era junho. Eu fiz uma prova de 10 quilômetros que tinha aqui em Sorriso, a Corrida da Soja. Fiz em 1 hora e 7. Eu rodei o primeiro quilômetro, eu falei, cara, já rodei uns 3. Aí eu fui olhar, não tinha relógio, não tinha nada naquela época. Eu fui olhar uma plaquinha, era a segunda Corrida da Soja, acho que era, coisa assim. Aí eu fui olhar uma plaquinha, falei, nossa, ainda acabei de passar o primeiro quilômetro. Eu falei, meu Deus do céu, lascou. Acho que vai ser um pouco mais difícil. Exato, aí eu falei, me lasquei. Tá bom, fui. Aí cheguei, 1 hora e 7. Falei, tá bom, preciso melhorar. Mas fiz sem saber o que eu estava fazendo, fazer aqueles 10. Aí, mas tá bom. Aí foi, eu lembro que lá para setembro eu consegui fazer 10 condizente, já conseguia fazer 10 correndo do começo ao fim, sem morrer. Não lembro o tempo, nem nada, mas era abaixo de 1 hora. E aí falei, beleza, tá bom. Aí, só que quando eu fiz 10, essa gurizada já tava fazendo, eles já estavam pulando pro 15. Eu falei, pô, mas não tem fim esse negócio? Aí foi, corri atrás, fiz 15. Tá bom. Aí quando eu cheguei nos 15, adivinha onde é que eles estavam? Já estava na meia. Já estavam na meia. Aí eu falei, mas que coisa. Aí foi. Falei, tá bom, então vou fazer a meia. Mas foi. Eu lembro que foi em maio de 2019, foi a primeira meia que eu fiz, a meia do Ciopaeri em Cuiabá. Então eu levei 2 anos e 2 meses aí para fazer a primeira meia. E parei por aí muito tempo. Fiquei fazendo meia, cheguei a fazer 24, 25 quilômetros, mas estacionei por aí, nessa distância. Aí, há 2 anos atrás, o Patrone me falou, cara, vamos fazer a maratona? Aí eu falei, cara, vamos. Eu estou precisando fazer esse negócio, um desafio. Encarei começar a fazer, mas eu tinha tido uma psoríase
E eu estava tratando essa psoríase, estava tomando um remédio que eu nem me lembro mais o princípio ativo daquele trem. Mas aquele negócio lá me rebentou. É forte, né? E muito, muito forte. Eram uns comprimidinhos no tamanho do anticoncepcional, assim, que eu tomava, eu lembro que eu tomava 7 de uma vez só e eu tomava uma vez por semana. Mas, gente do céu, aqueles comprimidos, eu não tinha vontade de sair da cama, de cansaço que eu tinha no corpo. Aí eu lembro que um dia eu tinha 28 quilômetros para fazer, 26, eu não lembro que treino que era, mas eram uns 20 e tantos quilômetros que o Fernando tinha me passado na FG. E aí eu falei, cara, beleza, né? Vou fazer isso. E eu lembro que eu fiz 19 quilômetros e pouquinho, eu tava umas 2, 3 quadras de casa. Eu não aguentava mais de dor nas pernas, cansaço. Eu deitei na grama que tinha na frente de uma casa lá, e eu acho que eu fiquei uns 20 minutos deitado na cama. Eu tava 2 quadras de casa, sei lá, mais ou menos 200 metros de casa. Eu fiquei uns 20 minutos deitado lá porque eu não conseguia vir para casa. E eu saía correr sem celular, eu não tinha nem como ligar para alguém. Esperando a alma voltar pro corpo, né, como diz. Esperando. Aí eu falei, aí eu cheguei em casa, já melhor, aí eu falei com o Fernando, falei, cara, vou abortar a missão. Falei, não vai dar. Os remédios estão muito fortes, eu não tô dando conta. E eu fazia fisioterapia na época, liberação, 2 vezes, uma vez na semana ou 2, não lembro, acho que era 1 vez por semana. Eu fazia liberação e a fisioterapeuta falou, você vai lesionar. Você vai lesionar, porque eu chegava lá, minhas pernas eram uma bola em cima da outra. E ela falou, eu nunca vi tanta bola em alguém. Falou, aí, enfim, foi que parei. Aí ano passado eu falei, cara, eu vou fazer ano que vem, eu vou fazer a maratona. Assim, vou encarar esse negócio. E foi, que aí eu conversei em casa, falei pra Camila, olha, vou fazer. Tá bom? Não, tá bom. Beleza, encarei esse ano, fiz a inscrição na Maratona do Rio por sorteio, não consegui, não fui sorteado, depois abriram mais vagas lá e eu consegui comprar a inscrição. Eu falei, beleza, agora é minha. Aí eu lembro que eu comprei a inscrição e mandei uma mensagem para Camila. Falei, olha, comprei a inscrição, eu sei que a data é essa, como é que nós vamos fazer para ir, se você vou só eu, se você vai junto, não sei. Eu comprei a inscrição, depois nós vamos ver agora. Agora tem que treinar. Eu levei uns 30 dias, acho, para comprar ainda a passagem, reservar hotel, etc. Aí que eu fui ver a logística. A Camila não ia conseguir ir, eu ia ter que ir sozinho para lá, e etc. A Camila decidiu, imagina, eu saí daqui, nós saímos na sexta-feira para o Rio. Nós decidimos sexta-feira, eu saí 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, para pegar o voo em Sinop. Pegando o voo em Sinop, nós decidimos 9 horas da manhã para a Camila ir junto. Nós compramos uma passagem para pagar as velas dela. E ela foi, emendei reserva no hotel, e rolo e confusão, mas foi para lá comigo. Foi parceira. Que legal. Mas aí resolvi, então, finalmente virar um maratonista. Foi um ciclo pesado, mas é um ciclo prazeroso. E vocês já experimentaram esse gostinho? Você já pensa assim, quando vai ser a próxima? Pois é, né? Logo que termina, você fala, Deus me livre, nunca mais, que é isso? Mas é só baixar a adrenalina ali, é só acalmar o corpo e logo já começa a conversar de novo, né? Não tem jeito. Mas eu já comecei no domingo mesmo, eu já comecei a pensar, quero fazer a próxima, eu quero saber da próxima. Você acostuma já, essa semana eu fiquei numa depressão, semana passada eu não podia correr, estava descansando ainda, Aí eu falei, caramba, deixa eu dar uma descansada agora, aí nessa semana já o Fernando veio com uns volumes baixinho, eu falei, não quero essa brincadeira não, quero voltar na outra, né? Aí eu falei, não, aí bate essa depressão, você acostuma com aqueles treinos longos, que você sai de casa e não sabe nem se vai voltar um dia. Enfim, aí, mas rolou, finalmente rolou os 42, cheguei vivo, tá ótimo. Bom demais. E ô Rodrigo, uma coisa assim, cara, que é legal, né, assim, a gente conversou com vários perfis aqui de pessoas diferentes, né, que começaram por causa de saúde, como foi o meu caso, por exemplo. Pega o caso do Charles, que foi o episódio anterior, que o cara já é
cara fora de série, né? Assim, É só não um é atleta. Com o Charles eu corri um ultramacho. Ele ficou em primeiro lugar geral. Eu fiquei em terceiro na faixa etária naquela vez. É o único troféu que eu tenho. Olha. No ultramacho lá no Malai. Nossa, cara. Então, Lá que eu conheci ele. E aí, cara, você tem esses dois jeitos aí que normalmente as pessoas entram no negócio, né, nesse lance da corrida. Eu percebi que o seu lance também era saúde e tudo mais, né, cara? Também. E como que isso, de alguma maneira, te beneficiou, assim? Como que a corrida influenciou ou tem influenciado até no trabalho também na fazenda e tudo mais, cara? Como que você vê essa relação, assim, dos dois? Isso é legal, Paulo, porque assim, vamos lá. Primeiro, aquilo que o pessoal mais comumente fala. Você baixa o nível de estresse, você mantém o réu primário, com as brincadeiras à parte, mas então você, enfim, você realmente sai para correr, você dá uma cansada no corpo, extravasa as energias. Ao contrário do que muita gente me pergunta, fala, cara, você deve pensar num treino de 30 quilômetros, você deve pensar num monte de coisa, né? Não pensa em nada, você só tem pensamento breve, pelo menos eu, só tenho pensamento breve e eu não consigo resolver nada. Eu volto como você fala assim, cara, não pensei em nada, mas tá bom. Mas então acho que isso, sei lá, talvez fosse até um dia conversar com um psicólogo a respeito disso, mas talvez esse seja o momento que a gente realmente esvazia a cabeça. Então, naturalmente, isso te ajuda a pensar, te ajuda a manter as coisas um pouco mais calmas. E vem um efeito secundário, esquecendo a saúde em si, que naturalmente acontece. Mas, assim, pensando no que influencia, um efeito secundário que cara, a corrida te disciplina. Então, por mais que você queira correr só a meia maratona, só não, porque já é uma distância longa, e o pessoal tem minimizado bastante esse negócio aí de correr meia maratona, correr 21, correr 42, então o pessoal tá achando que isso é muita brincadeira, e não é. Nem os 21 não é uma brincadeira. Então, assim, mas beleza, por mais que você queira parar na meia maratona, cara, você tem que ter disciplina, você tem que acordar cedo, você tem que dormir cedo, você tem que ter uma alimentação minimamente saudável, você tem que pensar numa suplementação durante o treino. Então, você exige disciplina, planejamento, exige persistência, porque vai ter dia que você não está bem e você tem que sair e fazer o treino, vai ter dia que você faz o treino e não, quer dizer, sai para fazer o treino e não consegue fazer o treino. Então, te exige resiliência de você falar, cara, onde eu errei e o que é que eu posso fazer para consertar. O único culpado nisso tudo é você e não tem outro para você culpar. Eu não posso falar assim, cara, mas o Fernando me passou um treino que não... Cara, não tem, é você, bicho. O treino tá lá e te mandou o treino no começo da semana. Você tá fazendo um longão no sábado, bicho. No domingo, você teve a semana para se planejar. Na pior das hipóteses, o serviço, claro, ninguém vive disso, mas se o serviço arrochou, cara, tudo bem, paciência, mas você devia, com você mesmo, estar consciente de que, cara, eu não tenho capacidade de fazer esse treino para amanhã, porque o serviço foi muito apertado essa semana, ontem, sei lá o quê, e eu não vou dar conta, beleza. Mas o único culpado disso é você não pode culpar o outro, não existe outro. Você pode querer culpar o tênis, pode querer culpar o tempo, quem você quiser, mas o culpado é você, no fim das contas. Então, a conversa é com o espelho ali, né? Você pode olhar no espelho e apontar para o outro ali, que é você, não tem conversa. Então, assim, a corrida te disciplina com essas outras pequenas coisas todas na vida que, inevitavelmente, a gente acaba levando para a nossa rotina, para o dia a dia. Então, você se organiza com os afazeres, com as coisas que tem para fazer na vida profissional e etc. Você aprende que sempre vai ter problema ruim, sempre vai ter problema para resolver, vai ter momentos ruins que você tem que passar por eles. Os problemas vão estar ali, então você tem que sentar e resolver. Algumas vezes eles até se resolvem sozinhos, mas normalmente não saem do jeito que você gostaria quando você deixa para eles se resolverem sozinho. Então, tá ali o problema, senta e resolve. Enfim, acho que esses são os grandes ensinamentos da corrida, cara. E não só da corrida, eu acho que, assim, de todos os exercícios que você se propor a fazer, vamos lá, sei lá, você quer jogar tênis. Se você, de novo, não precisa ser profissional, mas você quer jogar tênis com qualidade e
jogar bem, vamos dizer. Cara, você vai precisar dormir cedo, você vai precisar fazer as mesmas coisas, você vai precisar treinar, você vai precisar entender que a raquete não é culpada, o teu colega lá do outro lado que está jogando contra você, teu adversário, não é culpado, você que é culpado e não está conseguindo arremessar, sei lá, fazer as coisas certas. Então, o esporte te disciplina muito. Ou deveria fazer, pelo menos. Talvez o Neymar ali, talvez tá faltando alguma coisa. Esqueceu uma das liçõezinhas ali, talvez, né? Eu acho que ele desaprendeu. Pois é. Mas Rodrigo. eu acho que os grandes ensinamentos são esses aí, dos exercícios como um todo, e a corrida talvez seja o que mais te disciplina, porque a gente tem que acordar cedo. A não ser que você acostume correr final da tarde, e eu já tive esse costume, enfim, chega um momento que não encaixa mais as coisas, ainda mais quando você vai para esse treino muito longo, tem que ser de madrugada, realmente. E aí, para isso, não tem jeito, tem que dormir cedo e etc, etc. Eu estava pensando no que você estava falando aqui, e quando a gente fala, acho que principalmente, igual o Paulo falou, a gente falou já com vários perfis aqui de pessoas que atuam no agro, né? Mas acho que como produtor, acho que é o primeiro, né, Paulo, que a gente está, né, conversando. E é o que eu já aprendi, né? Eu trabalho com agro, eu não sou agrônoma, eu sou administradora, mas estou nesse meio há mais de 20 anos também. E é o que eu ouvi uma vez em algum evento, não vou lembrar qual que foi, falava assim, né, que ser produtor rural não é uma profissão, é um estilo de vida, né? Então, assim, o que você falou inicialmente do teu pai, né? Seu pai já não está mais na operação, não está na gestão, está ali, né, como presidente do conselho, mas não tem como, né? É o estilo de vida que ele vai na fazenda, ele vai dar o espetáculo dele, ele vai falar, então, assim, faz parte da pessoa, né? Da essência dele. Da essência, exatamente. Tem como só pendurar um crachá ali, aposentar, virar as costas e esquecer. Não está ali dentro, né? O corredor, especialmente, é também um estilo de vida, igual você falou aqui agora, né? Então, assim, querer ser um corredor, você adota práticas e costumes ali que também incorporam no seu estilo de vida. Então, eu vi aqui essa, vamos dizer assim, essa simbiose, né, entre essas duas coisas, né? Então, ambos são estilos de vida que a gente adota e um acaba influenciando o outro, até porque nesses dois aqui, você mencionou também, algo que é comum, tanto na questão da fazenda, né, muito aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo de maneira geral, é uma empresa familiar, né? E na corrida, você tem que ter a gente fala, esse combinado com a família, né? Por mais que é você que vai correr, mas igual você falou, Camila, ó, vou fazer uma maratona. Então, assim, não é um projeto só meu, é um projeto da família. Então, é muito bacana. Eu peguei esses pontos da tua fala aqui. Faz sentido essa combinação toda? É exatamente isso, Mariana, porque assim, e falando pela Camila, por exemplo, tanto é que terminou a maratona agora, eu até brinquei com ela, falei, eu vou ver a próxima já agora no segundo semestre, vou colocar. Ela falou, negativo, vamos devagar, calma, veja bem. Ela falou, esse negócio de ficar acordando 4 horas da manhã no sábado aí, não é bem assim. E ela é de acordar cedo. Mas não abusa, né? Eu sou parceira, mas vai devagar, não abusa não. Aí, Camila. Aí ela, inclusive, então, enfim, nas coisas, é um projeto da família inteira, porque aí, beleza, você acorda cedo, você, naturalmente, a gente está casado, a pessoa que está do teu lado, o teu despertador toca, a pessoa do lado acorda junto. Sim. Por mais que ela tente pegar no sono de novo, mas ela acordou. Já não é aquela delícia, né? E é sempre no fim de semana, o longão. Né? Então, beleza. Enfim, aí, beleza, fez o longão e tudo, você volta para casa, vocês sabem, a gente volta destruído naquele longão realmente longo. Moído, você só quer saber de tomar um banho, deitar no sofá e ficar por ali, você não quer. Não esquece, né? Exato, não quer saber de ficar passeando e não sei o quê. Então, tinha dias, e a gente tem o hábito, por exemplo, sábado de manhã eu gosto de estar com ela, a gente vai resolver alguma coisa na rua, vai no supermercado, vai em algum lugar junto sempre, normalmente. E nesses dias eu largava ela ir meio sozinha nas coisas, porque eu tava imprestável no sofá. E aí ia, então assim, é um projeto de família esse negócio. Aí o Diogo queria fazer alguma coisa,
meu pai tá cansado. E foi, eu acho que assim, tudo bem, foi a minha primeira maratona, acho que foi um aprendizado, talvez na segunda, acho que já não seja mais tão assim, a gente já se habitua um pouquinho mais e aí vai embora, é menos traumático, vamos chamar assim, não, mas não deixa de ser um projeto de família, porque, cara, sexta-noite, tudo bem, a Camila adora dormir cedo, Camila tem, se deixar ela às 7h30 da noite, ela vai dormir. Mas assim, era 8h15 da noite, eu olhava para ela e falava, então, vamos dormir? Ia pro quarto, porque a ideia era 8h30, tchau. Eu tô desligado, às 4 horas da manhã tá acordado, ter dormido aí 7 horas, 7h30, ali para ter uma qualidade de sono boa e, enfim, tá acordado. Então, não tem jeito, é um projeto com a família. E não só eles, o pai e a mãe sofrem, tá todo mundo vai lá. Minha mãe fica olhando e fala, mas guri, mas o que você quer fazer correndo 40 quilômetros? Precisa disso? Minha mãe falava a mesma coisa. Falei, minha filha, pra que tanto? Vai dar uma voltinha só no parque. Eu falei, não, mas agora dá várias voltinhas. Mas pra que dar uma se dá pra dar um monte? Ué. Pra que dar uma voltinha se dá pra dar um monte, né? Eu achei massa também, cara, dentro desse contexto aí que a Marina trouxe, né? Porque assim, da mesma maneira que você fez toda aquela transição com o seu pai, né? Você falou assim, poxa, cara, eu sempre tive inveja dele, né? Eu queria estar onde ele tá. A inveja nada mais é do que você querer ser, né? Igual o seu pai, né? Querer fazer as coisas da forma... Uma inveja branca, né? Exato. Nem sei se chamaria de inveja, né? Mas é é a imagem, né, de alguém que você ama, obviamente, e quer ser como tal, né? E a gente discute muito aqui, né? Você falou muito do seu filho aí, do Diogo, a Marina também tem o filho dela, eu tenho os meus aqui. Isso também, de certa forma, estimula a moçadinha também que vem, né? Da mesma maneira que levar para fazenda, né? Mostrar, dar aqueles pequenos espacinhos para eles trabalharem ali, levar numa corrida num domingo de manhã e tal, também tem o seu valor ali, né, cara? Tem sim. Isso de novo, são valores também que você vai ensinando, além daquilo tudo que a gente já falou, disciplina e etc. Mas a gente ensina que, cara, tem que se mexer, tem que fazer exercício. Eu sempre soube disso, né? É claro, a gente tem, quando é mais novo, a gente tende a ser mais preguiçoso e não tem os problemas de saúde muitas vezes, então você acaba ficando mais preguiçoso. Mas assim, meu pai sempre caminhou, desde que eu tinha uns 7, 8 anos de idade, uns 8 anos de idade, meu pai sempre fez caminhada. Jogava bola e tudo, e fazia as caminhadas dele. E ele caminha até hoje. Cara, isso tem mais de 30 anos que ele caminha. Então, ele e minha mãe. Então, sempre caminhando. A cidade inteira conhece eles já. Eles rodam a cidade caminhando. Então, e eles têm por esse hábito, essa caminhada. E eu sempre soube, meu pai é cardíaco, desde que me entendo por gente, ele tem problema de colesterol e coisa arada, e o problema dele é crônico. Ele pode comer só alface e o colesterol dele, ele come alface um mês. No dia seguinte, ele foi lá, ele comeu um pedacinho de bolo, o colesterol dele faz, sobe. Eu falei, rapaz, como? Tô aqui, né? Como? Mas enfim, por enquanto, até hoje, não tive esse problema. Quinta-feira que vem eu vou descobrir isso de certo. Eu vou fazer um check-up completo. Aí, fazer o meu anual. Até agora, estou em paz. Mas, então, assim, eu sempre vi eles fazendo exercício. De novo, na preguiça. Era magrinho e etc. Era chassi de grilo, bem no começo, então, da vida lá. Então, não mudava nada. Aí foi quando eu comecei a engordar, eu falei, não, pode parar. Tá errado, beleza. E aí eu faço hoje, né, exercício numa intensidade, naturalmente, bastante alta. Então, 6 dias da semana eu faço exercício, eu só descanso no domingo. Então, de segunda, quarta e sexta eu vou para academia, terça, quinta e sábado eu vou correr. Então, o Diogo já vê esse negócio acontecendo desde que ele tinha 4 anos de idade. Ele nem lembra de eu não fazendo exercício. A mãe dele também faz exercício. Minha esposa faz exercício. A Camila hoje faz também. A Camila é do CrossFit. Ela gosta do cross. E corre também.
Para brincar, ela faz 5, o limite dela é 7, mas ela faz para brincar. E aí, então, ele vê esse negócio, acho que com mais ênfase ainda do que eu vi. E isso faz mais parte ainda da vida dele. E ele se mexe pra caramba. Essa semana, ele veio me falar, e se eu fizesse uma academia e não sei o que e tal? Eu falei, opa! Eu falei, beleza. Eu falei, vamos lá, vamos ver desse negócio. Ele tem uns probleminha de crescimento e ele toma GH, né, para crescer. Então ele toma somatropina, que é o hormônio, o GH lá, que é o tão desejado das academias, né? E o corpo dele é desenhadinho, cara. Imagina, ele tem 13 anos, você vê os músculozinhos dele desenhados. Se ele fizer qualquer força, ele vira aquele corpo perfeito, né? E aí, então só que eu tenho que conversar com o médico dele antes sobre esse negócio aí. E certinho, até porque tá numa idade, mas já falei para ele, falei, cara, acho que pode fazer e tal, vou ter que conversar com o médico antes. Mas assim, já falei para ele, falei, cara, você tá numa fase que você vai querer ficar meio bobo e vai querer pegar peso e para ficar grandão e etc. Falei, cara, não seja bobo, tá? É pouco peso e muita repetição na fase da vida que você tá. Falei, a ideia é essa. Mas ele já começou a pensar em outras coisas. E ele joga vôlei com os amigos dele, até semana que vem ele tem os jogos em Sinop, os jogos regionais, e aí vai ficar a semana inteira lá, vai faltar aula, até vai ficar a semana inteira nesses jogos, defendendo a escola e o município. Enfim, ele já está com esse negócio mais implantado do que eu estava. E vai longe, estranho. Aí, se Deus quiser, uma hora dessa ele pega o hábito pela corrida. Eu já tentei cutucar ele, falar, cara, vamos correr? Aí ele, não gosto disso. Calma, é o bichinho italiano, já picou, né? Já picou isso aí ele já, quando ele era menorzinho, ele já fez as corridas kids lá, as infantis, adorava, natural, ali, agora ele tá maior, ele já tem outros esportes para fazer, mas daqui a pouco ele volta, que um tempo ele chega lá. Não, muito bom, muito bom. Mas seria legal no futuro correr com ele até, tá pensando nisso, falei, nossa, já saiu um sábado de manhã e falar, vamos embora, cara, vamos correr. Ia ser legal. E o Rodrigo, pra gente ir quase aqui pros finalmente, né, cara? Já estamos um tempinho aqui conversando. Cara, assim, a rotina de um produtor rural na safra é loucura, né, cara? E você correu agora em junho, né? A maratona. Então você passou fazendo o ciclo. Você passou o ciclo agora na colheita. Os longões. No plantio aí do milho, sei lá, mais ou menos. Como que você organiza a rotina assim, cara? Cara, sim, Paulo, eu tentei tirar do foco maior da colheita, né? Que é janeiro, fevereiro ali, para sair. A gente aqui em cima, aqui no Sorriso, acaba colhendo bastante cedo, então no final de fevereiro nós já tinha praticamente terminado a colheita. Eu tive alguma colheita até março, numa outra propriedade ali perto de Diamantino, mas ainda ali já era menor, já dá mais tranquilo. Mas assim, eu fico muito no escritório, eu acabei desenvolvendo bastante equipes nas fazendas, e então com isso eu vou muito pouco para a fazenda, assim, para mexer com o operacional, etc., é realmente pouco. Eu vou lá para tomar as decisões, para conversar com o pessoal, olha para lá, olha para cá, mas eu tenho a galera que cuida de campo, a galera que cuida das máquinas, então, e eu naturalmente venho gerenciando todas essas equipes, estou reunindo elas todas ali com o gerente, etc. Então eu acabo conseguindo treinar, e na fazenda também eles sabem que eu tô até às 7 horas da manhã eu tô meio indisponível. Já conhece a sua rotina. Eles já conhecem minha rotina, eles já sabem que ou eles falam comigo até às 5h30 da manhã, e normalmente tem algum que fala comigo antes das 5h15, 5h20, ou então eles vão falar comigo depois das 7, que eles já deixam um recado e depois das 7 eu respondo. Na hora que eu chego, eu já pego o celular, alguma coisa, já vejo. Nos longões, eles já sabem que eu ia um pouquinho mais tarde. Eu vou falando para eles, falo, cara, eu tenho um trem de 30 km, 40, 35 km amanhã. Cara, deixa o recado lá, bicho. Eu vou chegar umas 8h30, 9h da manhã em casa. E aí eu vou ver.
Então eu vou administrando desse jeito. Então eu fico bastante no escritório, né? Então realmente eu não tenho esse negócio de estar lá na fazenda e isso ajuda. Não, senão realmente, cara, tá lá todo dia, alguma coisa assim. Se fosse, vamos dizer, há 15, 20 anos atrás, lá que eu estava começando com meu pai, naquela rotina, tudo bem, lá era moleque, né? 25 anos, tudo bem. Aí, talvez a idade permitisse. Mas se fosse hoje em dia e eu tivesse naquele operacional todo lá ainda, cara, eu acho que aí não é fácil. Aí você não dá conta porque você está muito tempo em pé, sol quente, realmente. Então isso desgasta o corpo e você vai perceber isso a hora que você vai fazer um longo, realmente longo, que aí você vai sim, o corpo vai mostrar. Vai falar, lembra aquele ontem, essa semana toda em pé e no sol quente? Então, eu tô lembrando você agora. Olha o preço aqui, ó. Aqui. Paga aqui agora, ó. Tá aqui o preço, tá aqui a conta. A fatura chegou. Exato. Aí por isso que realmente eu procurei uma maratona para fazer, que eu até brinquei, agora eu saio de férias agora em julho, então eu saio de férias com a família e vou ficar 20 dias fora. Eu falei, cara, tanto é que na New Balance, a corrida que você vai lá com a turma, o Wellington até tinha falou, cara, tem inscrição lá, que a Veri tinha falado, tem inscrição sobrando, não sei o que. Eu falei, cara, não posso, dia 12/7 eu tô na Argentina. Eu tenho outro compromisso que eu não posso desmarcar, né? Eu tô passando um frio lascado, eu vou estar lá em Ushuaia, dia 12/7. E aí, então, assim, eu falei, cara, eu não posso, eu preciso fazer essa maratona até junho, no máximo. E aí eu fui olhando, falei, cara, eu queria evitar Porto Alegre, que Porto Alegre dá umas pancadas de frio violenta. Eu falei, rapaz, e aí é pancada, né? Pra primeira, assim. Aí eu acabei conseguindo a do Rio, beleza, deu certo, e consegui conciliar essa rotina. Mas hoje eu vejo assim, Paulo, dentro da minha rotina, cara, o problema seria sair no meio do vucu-vucu, mas não os treinos em si. Mas sair 3, 4 dias aí no meio de um vucu-vucu, de colheita ou de plantio ali em outubro, setembro, outubro, aí eu evitaria. São algumas datas, cara, porque nós que temos pivô, cara, a gente colhe soja, planta milho, beleza, isso todo mundo faz. Nós estamos um pouco mais cedo, mas fazemos. E aí eu tenho outra pegada dessa, que eu colho feijão, ali agora final de agosto, começo de setembro, colho feijão, planto soja, já em seguida. É outro tiro, porrada e bomba. Então, e aí tá todo mundo puxando semente de soja, todo mundo, é fungicida que atrasa para o tratamento de semente, não sei o que, você tá com aquele vucu-vucu todo, você fala, aí você lembra de muita coisa, você lembra em cima da hora, por mais que a gente planeja um monte de coisa, tem coisa que você lembra em cima da hora, você fala, nossa. Então, sempre tem alguma dor de cabeça ali para resolver na hora, não tem jeito. Então, nessas datas eu realmente procuraria evitar sair daqui, mas se fosse para treinar um sábado de manhã, dá para encaixar. Tanto é que eu estava vendo alguma maratona, não lembro onde é que em novembro. Eu falei, eu vou ter que ver uma, que aí dá para fazer um ciclo ali. Não, mas olha só que insight da hora que você trouxe aí, né, Rodrigo? Porque assim, você falou assim, não, eu fico mais no escritório e tal. Tem muito produtor, né, que a gente conhece, que tá 10, 15 anos fazendo do jeito que você fazia 15 anos atrás, né, cara? Então, você estruturar a sua operação para que você tenha, de fato, um tempo para você, sem comprometer o seu negócio, eu acho que é um baita de um insight da hora também, especialmente para produtor que fala assim, não, mas não tenho tempo, é safra, isso e aquilo. Não, você tem como, né? Cara, não, se você quiser, você tem trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, você tem que tirar um tempo para viver. E eu tenho isso como filosofia de vida, como assim, meta de vida, sei lá, como queira chamar, mas, por exemplo, nessa época, nós estamos em junho, nós estamos colhendo milho já tem 30 dias. Nessa época não chove. Teve essas chuvas agora aqui no Mato Grosso esses dias, mas são coisas esporádicas e, enfim, brincadeiras à parte, não chove nessa época aqui. Então, o que acontece? Cara, na fazenda, o pessoal trabalha nessa época, com exceção dos pivozeiros que estão cuidando da irrigação em si, mas a minha colheita de milho vai até sábado de meio-dia.
Acabou. Como se fosse horário comercial. Sábado à tarde, cara, parou, estaciona tudo. Pessoal, como uma empresa, né? Exato. Vai fazer o que Né? quiser, cara. Vai pescar, vai assistir Netflix, vai tomar cerveja no boteco, não sei. Façam o que quiser. É um Viva a momento tua deles vida, com a né? família deles. E aí, domingo, descansa. Segunda-feira de manhã, nós estamos ali e vamos embora, vamos trabalhar. De segunda a sábado, nós estamos aí nesse pega para fazer. Com uma empresa na cidade, com alguma coisa. Eu penso da seguinte maneira: se eu gosto de descansar e passar um tempo com a minha família, ter alguma atividade, sei lá, sair de tarde no sábado, tomar um sorvete com a minha família, por que que o meu funcionário não gosta disso? Ele deve gostar também. Sei lá, se é pescar, o que que ele gosta de fazer, mas ele deve gostar de fazer algo com a família dele. Então, é importante você fazer isso com a família, para que ele possa voltar. Eu tenho isso que ele vai voltar segunda-feira muito mais animado, muito mais produtivo e capacitado para estar trabalhando a semana inteira. Então, tá ótimo. Na época de colheita de soja, a gente não pode se dar esse luxo. Pô, você não pode se dar esse luxo, porque ali chove o tempo inteiro, então você pega um domingão de sol e, de repente, você pega a segunda-feira, chove uma semana. Tá, nessa época a gente, infelizmente, não tem o que fazer. Ali é tiro, porrada e bomba. Colheita de feijão, eu também não consigo me dar esse luxo, apesar de não chover, mas o feijão tem data e tem hora para colher. Então, já está previsto, né? Já tem o ciclo produtivo, né? Você já sabe quando é que vai acontecer esses picos, Exato, né? mas exatamente, Marina. Mas nesse intervalo agora dessa colheita de milho, que é um pouco mais longa, a gente vai fazendo assim, cara, deixa a galera descansar, não tem problema. Tira o pé um pouco e Sim. vai, deixa o pessoal mais contente, mais feliz, é natural. Fica mais saudável para todo mundo. E com isso, eu consigo me organizar, enfim, eles também devem conseguir se organizar, cada um faz a sua rotina. Eu, na minha rotina, são os exercícios, que eu acho que são imprescindíveis. Legal, muito bom. Rodrigão, para a gente quase, agora sim, de fato, para os finalmente, cara, a gente tem aqui uma última série de perguntas que nós chamamos de Momento Marília Gabriela, né? E, cara, basicamente a gente faz uma pergunta, você responde aí o que vier à cabeça, Sim. cara. E quero começar aqui, porque a gente fala muito sobre os treinos e tal, e corrida é a coroação, né, de todo aquele esforço que a gente fez previamente para estar ali, né, cara? No Qual dia da foi? prova, sim. É a O dia cerejinha da do prova. bolo. Exatamente. Qual foi a prova mais marcante na sua vida, cara? Cara, os 42 agora foram muito marcantes. São 3 provas. As primeiras, vamos dizer assim, os primeiros 42, agora no Rio, os primeiros 21 no Ciopaer, aquela vez então em Cuiabá, e os primeiros 10 quilômetros que eu fiz, foi a primeira prova na minha vida que eu fiz em 1h07, não sabia nem o que eu estava fazendo lá. Nas 3 eu aprendi muito, eu aprendi naturalmente, acho que a que eu fiz melhor aí dentro dessas 3 foi a primeira meia maratona. Eu estava mais legal, estava mais tranquilo, e aí então, mas com todas elas eu aprendi alguma coisa e o que refazer, o que construir para uma próxima. Ótimo. Eu já vou pegar justo esse gancho da próxima. Qual é a corrida dos sonhos? Tem alguma que você fala, essa aqui um dia eu quero correr? Eu quero fazer uma que ela é meia maratona, ela é a meia, eu não esqueci o nome dela, mas ela é a meia lá em Foz do Iguaçu, ela faz dentro do Parque de Iguaçu, lá passa nas cataratas. Acho que ela é a meia das cataratas, alguma coisa assim. Eu sei que ela é uma das provas mais bonitas do mundo. Que legal. Então eu quero fazer ela, apesar de ser meia, não é uma maratona, mas eu quero fazer ela lá. E eu sei que tem uma corrida de 10 quilômetros que a Camila falou que topa fazer, então eu consigo que ela faça 10 e eu faço a meia ali naquele dia. Muito E bom. ainda quero fazer uma corrida internacional. Quero ir para fora do Brasil, correr um dia em alguma prova aí para fora. Você já foi para Boston, Paulo? Não, eu nunca saí do Brasil para correr, não. Eu fui sorteado para Chicago ano passado. Só que aí o dólar me comeu o rim. Aí nasceu mais uma filha. Luísa aí fudeu chegou. tudo. Eu lembro que você tinha sido sorteado. Então foi aí o dólar. Aí você teve que abortar a missão. Não, aí o dólar subiu. Eu fiquei sabendo que minha mulher estava grávida, né? Aí eu falei, lascou o Goiás, não vai ter jeito.
Tá certo. Não tem jeito, são prioridades. Prioridades inegociáveis. Família é família, não tem jeito, é inegociável. E, cara, qual foi a prova que você correu que você falou assim, caralho, eu tô bom, hein? Tô top. Essa prova que eu te falei antes, que a gente falou antes do que eu corri com o Charles, um ultramacho, Ultramacho. foi um 21 quilômetros também que eu fiz, uma meia maratona, 21 no Malai, em 2019. Cara, essa eu corri, falei, cara, tô bem ali. Fiz acho que em 1h40, acho que foi, coisa assim. Ó, E no ultramacho, cara, ainda foi pancada, É subi. piramba, cheio de pirambeira, né, velho? Cara, acho que eu sei lá, eu subi uns 300, 400 metros lá de ganho de altitude, etc. Eu fiz bem, eu falei, caramba, me dei bem, essa eu tô bem. essa aí é aquela. Voltou lá no espelho e falou: olha, agora você tá bem, viu? Eu mando bem. Essa foi aquela de estufar o peito. Foi onde eu levantei um troféu. A única vez na vida. Aí, ó. Verdade, verdade. Coroou. Coroei, ainda fiz bem. Que legal. E, Rodrigo, a gente falou aqui de ser exemplo, né? E aí a gente trouxe a questão dos filhos, né? De eles se inspirarem na nossa história. E aí você depois comentou um pouquinho dos funcionários, enfim. Alguém aí da equipe, da fazenda, se inspirou em você e também já começou a correr? Tem alguma? Não ainda? Pior que não. Tem muitos que até, vou colocar assim de novo, uma boa inveja, mas muitos inveja. Fala, rapaz, nós tínhamos que fazer e tal. Mas ninguém teve a coragem ainda. Eles acabam levantando cedo, realmente, e vão pro pega, mas eu falo para pessoal, cara, é se organizar e fazer. Aí teve uma época que falavam, não, vou andar de bicicleta e não sei o quê. Tinham comprado bicicleta, iam andar na fazenda. Eu falei, cara, vai lá, ó, tal lugar, assim, dá para andar, fica legal. Andou 2 dias. não fizeram mais. Aí, acho que tem que lançar um desafio, hein? Faz um desafio ali dentro. Pois é. Uma hora dessa eu vou ter que lançar um desafio com eles. E assim, corra 3 quilômetros, não precisa correr muito, tá bom. E aí um troféuzinho, ó, igual você ganhou aí, ó, dá um troféuzinho para quem ganhar ali, ó. Mas boa ideia até, uma boa ideia. Uma hora dessa eu vou ter que fazer algo com eles. E eu sempre procuro falar assim, Mariana, corre pouco, cara. Esquece correr 5, 10, 20. Cara, corre 3. Correu 3, aprendeu a correr, gostou, corre 5. Tá bom, você gostou mais, quer encarar para 10, vai. Aí o céu é o limite, mas aprende a correr, aprende a gostar do exercício primeiro. Aí depois o volume vai subindo por natural. É isso aí. Muito bom. Muito bom, seu Rodrigo. Obrigado, cara, mais uma vez aí por você ter topado novamente, né? Gravar aqui agora no Agro Runners. Eu falei assim, cara, eu preciso trazer o Rodrigo. A gente não conversou com nenhum produtor ainda. Então foi muito legal aí. Eu já conheci um pouco da sua história, obviamente, cara, mas eu tenho certeza que quem ouviu aqui também curtiu demais aí essa trajetória na corrida agora também, né? Bacana, na corrida, como maratonista, finalmente também agora. Pois é. Rodrigo, obrigada também, viu? Foi ótimo te conhecer. Aí o Paulo fez aí a ponte aqui, então parabéns, maratonista. Então, primeiro de tudo, né? Obrigado. E obrigada pela sua generosidade aqui de compartilhar a tua história e dar esse incentivo final aqui de que, né, gente, maratona um dia pode chegar, mas ela não tem que ser o obstáculo ou travar, né? Começa com 1, com 2, com 3, com 5, cara, mas se movimenta. Essa é a mensagem, né? Eu acho exatamente. A mensagem maior é essa, Mariana. Realmente cara, pelo exercício, pela saúde. Então, assim, vai ter um corpo melhor? Vem em segundo plano, eu diria. Claro que todo mundo busca um corpo melhor, mas beleza, mas esse é o segundo plano. Busca a saúde, busca você conseguir ter uma saúde melhor, para você estar melhor com a sua família, você estar mais disposto no trabalho, ser mais longevo, realmente. Se Deus quisesse, todo mundo pudesse chegar aos 100 anos, então, ir bem, chegar andando, com capacidade, autonomia, né, ali. Eu busco isso, acho que essa é a maior busca nisso tudo. A distância vai acontecendo com o tempo, cada um tem suas metas, seus objetivos.
uns querem mais, outros querem menos, isso é independente. Acho que, e o independente até, apesar da gente estar no Agro Runners, falando de corrida, mas independente da corrida, o importante é fazer exercício, seja qual for, aquele que você gostar, e sendo exercício, tá ótimo, acho que vai fazer bem para a sua saúde, isso é importante. Enfim, de qualquer forma, gente, um prazer conhecer você, Mariana, conversar contigo, prazer estar aqui, Paulo. Obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Muito bom, cara. E para você aí, ó, que ouviu ou tá assistindo aqui o nosso querido Agro Runners, cara, compartilha esse episódio com algum amigo aí, corredor, seja do agro ou não também, né, para escutar essas histórias aqui, entender como a corrida ou o esporte ele pode ajudar aí no seu desempenho, no seu dia a dia, cara. Então ajuda a gente a manter essa chamativa aí, né? Siga a gente lá no Instagram também, no @agro.runners. E para quem corre, entra lá no nosso clube no Strava, manda kudos aí para a galera. Já temos mais de 100 pessoas lá no nosso clube, lá na nossa comunidade. Então cola lá, porque a gente tem que se incentivar também, né, Marina? É isso aí, é isso aí. Muitos quilômetros, muita saúde para todos. Obrigada também, foi ótimo estar contigo mais uma vez, Paulo. É isso aí, valeu, pessoal. Valeu, Rodrigo, mais uma vez, cara. Valeu, gente. Obrigadão. Um abraço. Tamo junto, valeu. Tchau, tchau.